Hoje estamos aqui com a Richelle Cabral, diretora de mobilidade da FETransport Rio de Janeiro, Brasil. Muito obrigada, Richelle, pela tua presença, para nos contar um pouco como está a situação do Rio de Janeiro. Bem-vinda, Richelle. Obrigada, é um prazer estar aqui nesse evento tão importante da América Latina e mostrar um pouquinho sobre o risco do colapso do transporte coletivo, não só no Rio, né, mas no Brasil inteiro, mostrar a situação que a gente está, falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá, pode passar, por favor. Bem, aqui um pouquinho dos números a nível Brasil. Os impactos do Covid no transporte público por ônibus, o cenário nacional, a última informação que a gente tem aqui é agora de fevereiro. Então, logo no início das primeiras semanas, ali em 2020, nós tivemos queda de 80% dos passageiros, em média. Isso foi um cenário em quase todas as cidades. E aí, chegamos agora, no início de 2021, com uma queda de 41%, também uma média nacional. No Rio de Janeiro foi muito próximo disso. O mais preocupante é o nível de prejuízo que nós estamos. Então, falando em nível Brasil, nós estamos com um prejuízo, contabilizamos um prejuízo de março de 20 a fevereiro de 21 de 11,7 bilhões de reais. Né? Em relação à oferta, ela não cai na mesma proporção da demanda, e aí você tem um descasamento do custo. Né? Então, você cai 40% de demanda, mas você cai 28% de oferta. No pior momento, naqueles 80%, nós perdemos 32 milhões de pessoas, de passageiros. Né? O setor gera 1,8 milhão de empregos indiretos. Né? Agora, isso tudo fez com que a gente reduzisse os postos de trabalho, foi inevitável, né? Então, um número de desemprego grande. Então, a nível nacional, tivemos 66 mil postos de empregos que deixaram de existir, mas também utilizamos muito, que foi o bom, as suspensões de contrato de trabalho, que foi utilizada da MP 936. Pode passar. Agora, a nível Rio de Janeiro, a gente comparando 2019 com 2020, né, é uma situação bastante preocupante quando a gente começa a falar em colapso e degradação do sistema. A primeira coisa é a falta de investimento na renovação da frota. Né? Isso traz uma série de problemas, como veículos mais antigos, perda de qualidade do serviço, aumento do custo de manutenção. Então, se a gente pensar que de um ano para outro aumentou 9%, né? A gente tinha 6,9 anos em média, passamos a 7,5, e a cidade do Rio de Janeiro, historicamente, ela já teve a frota mais nova do país. Hoje não se pode falar mais isso, a frota está bem envelhecida. Mas o mais preocupante é exatamente o número de pagantes. Né? Se comparado 20 a 19, a gente tem uma perda de 40% do número de pagantes. Né? Enquanto que a quilometragem ela cai muito menos, né? Então, mais uma vez, assim como nos níveis nacionais, a gente tem um descasamento entre oferta e demanda, fazendo com que o descasamento do custo. E também no Rio de Janeiro a gente teve apenas em um ano, de 19 para 20, uma redução de 24% dos nossos postos de trabalho dos nossos funcionários. Tínhamos 76 mil funcionários em 2019 diretos e terminamos 2020 com 58 mil. Isso representa 24% a mais de perda de postos de trabalho, de pessoas que ficaram desempregadas durante esse ano de 2020. Próximo. E aí a gente entra num grande ciclo vicioso, que hoje é uma das nossas maiores preocupações, né? E isso não vem só de fato do ano pandêmico, né? A gente já vem desde 2015 vivendo uma crise no sistema de transporte, perdendo demanda. Então, de 2015 a 2019, o Rio de Janeiro já perdia 24% da sua demanda. Em fato que de 19 para 20 perdeu mais 40%, então a gente já tem 54% a menos de demanda comparado a 2015.
Então, quando você aumenta mais ainda o desemprego, que aí é uma consequência disso tudo, você diminui mais ainda a demanda. E as gratuidades, em consequência, elas vêm aumentando. Por quê? Mais benefícios estão sendo criados cada vez mais. Além disso, a população ela está envelhecendo. Então, se a gente tem uma população de 65 anos que tem o benefício da gratuidade, mais pessoas estão envelhecendo no nosso país. Então, demanda cai, gratuidade sobe. A gente tem vivido no Rio de Janeiro problemas de segurança pública seríssimos, né? Vídeo BRT, que as pessoas invadem e entram sem pagar. É um número maior de assalto, a gente teve um número, cresceu, quase que dobrou o número de assalto a ônibus desse ano em relação ao ano passado. Então, vandalismos de insegurança, que cria insegurança para as pessoas, incêndio a ônibus, depredações, o sistema do transporte irregular muito grande, clandestino, para ter uma ideia, o transporte irregular, os ônibus, perderam 40% de demanda durante a pandemia, enquanto que o transporte de pequena capacidade, as vans, as combis, elas aumentaram o número de passageiros durante a pandemia, o que para a gente não faz o menor sentido, né, nesse momento. Além dos aplicativos que têm uma concorrência desleal, que não são sobretaxados, não têm impostos algum nesse momento, com uma tarifa tão baixa, né, que também entram nesse ecossistemas. E aí o que entrou ainda, além desse ciclo vicioso que já vinha existindo, o que entrou ainda são as exigências de sanitização e limpeza, que também é muito sério agora durante a Covid e que a gente acredita que vai prosperar por muito tempo, né? Vai ser essa exigência por muito tempo. E além das exigências de baixa ocupação, né? A gente tem a questão do distanciamento social, para que a gente não possa encher muitos ônibus. Isso tudo faz com que os custos aumentem, né? Aumenta mais ainda, e as tarifas elas são insuficientes, mas além de insuficientes, elas são inviáveis, porque cada vez mais as pessoas não podem pagar por aquilo que está sendo cobrado. Então, a tarifa é muito alta, as pessoas não têm o poder de pagar aquele valor e também não remunera o serviço que está sendo exigido. O que acontece? Como consequência, envelhece a frota cada vez mais, consequentemente perde a qualidade e gera falência e a quebra das empresas que vem acontecendo no Rio de Janeiro dia após dia, e aí faz com que diminua mais a demanda. Então a gente chama isso de um grande ciclo que vem acontecendo, consequentemente quebrando e diminuindo a qualidade do serviço, críticas, enfim, e reclamações por parte dos usuários. Próximo, por favor. Para ter uma ideia, né, a gente falando de falência, isso foi uma reportagem que saiu agora no final de abril, Viação Acari fecha as portas, essa foi a 17ª empresa a falir desde 2015. Então, nós estamos falando na região metropolitana do Rio de Janeiro, sendo que 14 são do município do Rio, 3 da região metropolitana. Então, é algo bastante sério o que vem acontecendo na região metropolitana do Rio de Janeiro, com sistemas que não têm capacidade de continuar funcionando. E isso reflete na rua, né? Na falta de capacidade das empresas atenderem o seu passageiro da melhor maneira possível. Próximo. E aí, como é que a gente faz para resolver isso, né? Como é que forma essa tarifa? Né? A gente sabe que é custo fixo, variável, e divide pelo número de pagantes. Se a gente, neste momento, já vinha desde 15 diminuindo o número de pagantes, e agora com a pandemia, esse negócio piorou muito mais, o número de pagantes reduziu infinitamente mais, o que acontece? A tarifa explode, ela aumenta infinitamente mais também. E aí, como é que faz no momento em que as pessoas não podem pagar? A gente precisa encontrar um novo modelo para que essa tarifa seja financiada. Próximo. E aí a gente fez um vídeo que eu queria mostrar para vocês, é um vídeo curto, de 1 minuto e pouquinho, de como que a gente pode calcular, porque às vezes as pessoas desconhecem, né? E é um vídeo bem simplesinho, que todos podem entender, pessoas leigas inclusive, que é exatamente como que calcula essa tarifa. Pode mostrar o vídeo. Você sabe como é calculado o valor da passagem de ônibus? Agora você vai saber.
Há vários fatores que podem influenciar a tarifa, contribuindo para o seu aumento ou redução. Quais são eles? Veículos com benefícios como ar-condicionado e Wi-Fi, taxa de ocupação dos veículos, sua frequência, idade e conservação da frota e o itinerário. Mas para chegar ao valor da tarifa, ainda temos um caminho a percorrer. Gratuidade para idosos, estudantes e pessoas com deficiência. Tarifa única para viagens curtas ou longas. Integrações entre vários tipos de modais. Alto preço do combustível, além de impostos e taxas. Soma-se tudo e divide-se pelo número de passageiros pagantes. Chegamos ao valor da tarifa. Na maioria das grandes cidades do mundo, o poder concedente assume parte dos custos da tarifa e o passageiro paga outra parte. No Brasil, poucas cidades recebem esse subsídio. Uma tarifa justa deve equilibrar os vários fatores, e o operador precisa ter condições de investir na qualidade do serviço. É preciso mudar esse modelo para que o operador, governo e sociedade juntos possam garantir um transporte de qualidade com segurança, conforto, frequência, pontualidade e muito mais. Obrigada. Pode passar os dois próximos slides, que é exatamente sobre esse mesmo assunto do vídeo que a gente já passou. Mais um. Bem, e aí, quando a gente fala em custo do passageiro, é muito importante a gente lembrar que no Brasil a gente tem pelo menos o Vale Transporte, né? Então, para aquelas pessoas do Vale Transporte, quando se tem um aumento de tarifa, pouco se interfere. Por quê? Porque ele tem 6% ele paga, o restante é o empregador que paga. Agora, para aquelas pessoas que pagam a tarifa, isso pesa infinitamente no salário, no preço dele. Então, quando você olha, por exemplo, um exemplo aqui da região metropolitana do Rio de Janeiro, que a gente tem um bilhete único, ele custa R$ 8,55. Então, se você pensar em R$ 8,55 para vir e R$ 8,55 para ir, e essa tarifa já é subsidiada, não é um preço cheio, né? Mas mesmo assim, uma pessoa que ganha um salário mínimo, você está falando que ela gasta quase que 40%, na verdade, quase que 60%, não, isso mesmo, 40% do custo dela é de transporte. Resta só apenas 60% para ela gastar com outras coisas. Então, é um valor absurdo. Esse tipo não tem como sustentar. A gente quer mostrar que as pessoas informais, as pessoas que pagam o seu transporte, elas não têm como sobreviver gastando 40% com transporte todos os dias. Então, é assim que a gente defende esse novo modelo de tarifa. Próximo. Então, o que a gente defende? Né? Que precisa de um apoio dos entes federativos ao transporte público. É a única maneira de garantir o respeito à Constituição, que é o direito de ir e vir, que o direito de transporte. O transporte é um direito constitucional, através do artigo 6º da Constituição, que assim como saúde, educação e alimentação, o transporte também é um direito de todos. Além disso, através do artigo 30 da é de caráter essencial, ele é necessário. E também temos uma legislação muito boa, inclusive, mas é pouco utilizada, que é a Lei da Mobilidade Urbana, que é de 2012, a 12587. Próximo. Pode passar. Então, o que a gente acredita que são os principais desafios do setor, né? A gente precisa buscar a qualidade do serviço e produtividade, isso custa. Então, se isso custa, eu tenho que aumento o custo e eu preciso, isso reflete na tarifa, se eu jogar tudo para a tarifa, né? O custeio da operação, o controle da transparência. Então, cada vez mais a gente precisa buscar e ser transparente, né? Isso é um preconceito que existe com o setor, a falta de transparência, a falta de dados. Eu acho que isso está mudando demais. E a gente precisa demonstrar cada vez mais que o setor está disposto a mudar e quer mostrar transparência,
né? Aqui no Rio de Janeiro, os nossos dados todos são abertos, a gente transfere todos os dias para o Proderj, que é a plataforma do governo do estado, a gente transforma, a gente passa para a prefeitura, é um delay de 5 dias por questões sistêmicas, mas também passamos para a prefeitura o sistema, todas as informações das empresas do município do Rio de Janeiro. Além do modelo de contratação, a gente precisa ver a questão da flexibilidade, as empresas hoje são muito amarradas, questão de linha, além do investimento em infraestrutura, porque se não houver investimento em infraestrutura, benefícios de faixas exclusivas para melhorar o tempo de viagem das empresas, também eu não dou qualidade e vira um grande ciclo. Pode passar. Então, dentro de qualidade e produtividade, eu preciso de transparência e controle, a racionalização e inovação, a gente precisa conversar entre a gente mesmo, a gestão da demanda, né? Eu tenho que poder não só controlar a oferta, mas também fazer a gestão da demanda, controlar isso. Os novos protocolos sanitários, a gente não sabe quando isso vai acabar, talvez por muitos e muitos anos ainda. Eu preciso capacitar meu pessoal e também preciso capacitar o poder concedente, né? Eu acho que é uma via de mão dupla. Do mesmo jeito que eu tenho que capacitar as empresas privadas, eu também tenho que capacitar as empresas públicas. Comunicação com a sociedade é muito importante, a informação. Eu acho que hoje tem um grau de desinformação muito grande, então a gente precisa com que as pessoas tenham informação, além de padrão de eficiência. Então a gente precisa ter níveis mínimos de qualidade desse serviço e que precisa ter indicadores que meçam essa qualidade. Próximo. Dentro do custeio da operação, o mais importante, que é o que a gente defende, é a grande diferença entre tarifa pública e tarifa de remuneração. E aí, qual é a grande diferença? Né? Uma coisa é quanto que o serviço custa. O outro é quanto que o passageiro pode pagar. E essa diferença a gente busca através de fontes de financiamento, fontes de recurso. Vamos dar algum exemplo. Pedágio urbano, estacionamentos públicos, impostos sobre outros combustíveis do transporte individual, outros tipos de fontes, pagamentos de gratuidades, né? Hoje a gente tem, para ter uma ideia, o ônibus intermunicipal aqui, quase 60% de todas as gratuidades são de idosos, que não pagam nada. Se eles pagassem, a tarifa poderia reduzir em 10%. Ou, se não digo eles pagassem, porque eu não estou falando a favor ou contra a gratuidade, mas se o governo federal pagasse a gratuidade do idoso, a tarifa poderia reduzir em 10%. Por que o pagante, né, que é um trabalhador, que às vezes aquele lá do salário mínimo, que 40% do orçamento dele é impactado pelo transporte público, por que ele não pode reduzir 10% da tarifa dele, porque o idoso, que às vezes tem um salário maior do que o dele, não paga a tarifa? Então, é esse tipo de discussão que a gente precisa trazer, tarifa pública e tarifa de remuneração. Próximo. Né? Além de desoneração tributária. Quando a gente fala em desoneração tributária, por que a tarifa, e aí voltando naquele meu exemplo lá do passageiro do salário mínimo, por que ele tem que pagar impostos em cima da tarifa que precisa ser uma tarifa de remuneração, uma tarifa pública e não uma tarifa de remuneração? Então, hoje, está incidente, por que os ônibus pagam IPVA, por que paga ICMS, por que paga taxa de vistoria, se isso tudo é repassado para o passageiro? Então, se eu retiro isso, eu não estou retirando do empresário, como muitas vezes as pessoas falam, eu estou retirando do passageiro, né? Então, é isso que a gente defende também, uma grande desoneração tributária na tarifa. Próximo. O terceiro é um sistema de informação de mobilidade. A ideia é que crie um grande sistema nacional de informação. Por quê? Para que tenha parâmetros e modelos dessas informações. E aí a gente vai ter referências de qualidade e produtividade dessas informações, padronizações, um monitoramento, e aí a transparência ela vem em consequência disso tudo. Então, através dessa padronização, então assim, vou lá, Rio de Janeiro é assim, Belo Horizonte é assado, São Paulo é assim, eu tenho todas as informações possíveis. E aí aquilo que hoje em dia
que vira uma dicotomia, né? É muito fácil falar assim, que é caixa preta e tal, mas é porque as pessoas não buscam a informação ela é dada, né? Então, eu não tenho esse tipo de padrão hoje, e aí a gente vai acabar, a nossa defesa é que isso crie essa rede nacional e essa informação. Próximo. O quarto desafio nosso são os modelos, a mudança dos modelos de contratação. Os modelos de contratação hoje, através dos contratos de concessão, eles são muito rígidos. Então, a gente acredita, além de ter muita dificuldade de ter segurança jurídica, né? É muito fácil a gente ter contratos rígidos, com muitos deveres, e aí, quando a gente vê, as obrigações são muitas e, às vezes, os direitos muito poucos, né? Eu falo porque a gente, todo ano aqui, tem que discutir tarifa, onde que no contrato tem lá uma fórmula simples e que a tarifa está lá, a data de remuneração. Então, assim, você entra numa discussão de insegurança jurídica em que algumas coisas valem e que outras não valem, além de que um contrato de 20 anos, às vezes, você tem uma linha que serve até tal ponto, e daí a 20 anos mudou completamente o polo gerador e o atrator de viagem. Então, assim, são flexibilizações que você precisa dar, né? Atualizações, flexibilizações, fiscalizações de indicadores, eu acho que e esses indicadores muito firmes de qualidade. Então, são novos modelos que a gente precisa atualizar e aprimorar cada vez mais. Eu acho que é um grande desafio, para mim, um dos maiores, principalmente para a gente acoplar outras coisas, como essa questão do subsídio, dessa diferença da tarifa pública, da tarifa de remuneração. Isso tudo tem que estar previsto nesses novos modelos que a gente vem a trabalhar. Próximo. O quinto, e para mim também um dos mais importantes, que é esquecido nas cidades, né, é a questão do investimento em infraestrutura. É muito importante a gente pensar o seguinte: como que eu, passageiro, vou optar pelo transporte público se eu estou na rua congestionado com um monte de carro que tem mais flexibilidade de horário, tem flexibilidade de rota. Eu posso, por exemplo, eu sempre brinco, eu posso seguir o Waze e fazer a melhor opção e chegar mais rápido, enquanto que o ônibus está parado, ele não tem opção. Então, eu preciso ter segurança, iluminação pública, eu preciso ter faixas exclusivas, faixas segregadas, preferenciais, o que seja. Mas eu preciso dar preferência a esse passageiro que optou pelo transporte coletivo. Eu preciso implantar abrigos para que ele tenha dignidade ao passar pelo ponto de parada. Eu preciso iluminar para que ele se sinta seguro. Eu preciso dar informação para ele. Hoje, com a tecnologia, ele tem os aplicativos, então eu não preciso não necessariamente ter informação colada no ponto de parada, mas eu preciso ter talvez um QR Code que ele possa ler, né? Então, assim, eu preciso dar dignidade para aquele passageiro, para que ele se sinta seguro, além de tudo, com a informação, e mais do que nunca, dar velocidade para que esses ônibus possam chegar na onde eles precisam chegar. Então, nós falamos em 5 grandes desafios que o ônibus, que nós, o setor, precisamos. E aí, qual seria o caminho do colapso, né? Se a gente não seguir esses principais desafios, né, que a gente está seguindo, e aí, já seguindo para o fim da minha apresentação, o que a gente fala é que a gente está ao caminho do colapso, né? Hoje as empresas, e aí fala assim, as empresas vão parar, Ninguém está ameaçando nada, e as empresas não param de um dia para a noite. Na verdade, as empresas elas vão entrando num esgotamento financeiro que elas vão degradando o serviço, degradando a operação. Então, eu já soube de algumas empresas, o que elas fazem? Elas já não têm mais a oferta que ela necessita do dia. Ela tem a oferta que o poder financeiro dela libera ela de fazer. É muito triste. Então, eu tenho que colocar 20 carros para rodar hoje. Na verdade, eu só tenho dinheiro para colocar 18 carros.
Então, eu acabo deixando a população na mão. Então, hoje, é isso que está acontecendo no Rio de Janeiro. Eu estou degradando. Então, eu não parei de rodar ainda, mas eu degradei. Então, o que acontece? A minha oferta está cada vez menor, e aí é onde a população sente que está faltando ônibus, que eu tenho um headway muito grande, uma frequência menor, né? Eu tenho um colapso operacional, ou seja, a linha vai diminuindo, cada hora uma linha para, e aí para uma linha, para outra, depois uma empresa para outra empresa. Além do impacto social, né? A gente fala que grande impactados são aquelas pessoas que eu estava falando lá, do salário mínimo, de pouco salário, a população D e E. Por quê? Porque hoje a população A, B e talvez a C1, elas talvez tenham uma opção, né? A gente fala que os formadores de opinião, quando eles criticam muito, eles talvez tenham uma outra opção, né? Do automóvel próprio, de talvez usar o aplicativo, mas essas outras pessoas, eles não têm. Então, o impacto social pela falta do transporte público é gigantesco. Esse pessoal não tem outra opção a não ser o transporte público. Então, se a gente degrada e acaba com o transporte público, essas pessoas vão sofrer, elas vão ficar sem locomoção, elas vão ficar imóvel. Me lembro que lá, no início dos anos 2000, a gente questionava e a gente trabalhava exatamente nisso, no empobrecimento da população e na falta de mobilidade. As pessoas não saíam do lugar, porque elas não tinham opção, elas não tinham dinheiro para se locomover. As pessoas não buscavam emprego porque elas não tinham dinheiro para buscar, para trabalhar, para ir. Naquele momento, a internet não era tão forte ainda, as pessoas não tinham como ir em busca de trabalho porque não tinha dinheiro para pagar a sua locomoção. E a gente, sem o transporte público, a gente vai voltar a esses patamares de impacto social gigantesco. O impacto de segurança, né? Porque a gente sabe que aí vai ter um empobrecimento maior ainda. O crescimento do alternativo, porque a gente sabe que eles atingem exatamente na vacância do regular, e mais do que nunca do domínio do crime organizado, porque nós também sabemos, principalmente no Rio de Janeiro, que o transporte alternativo é dominado pela milícia. Né? Sabemos que eles transportam arma, transportam coisas erradas, e isso os jornais já mostraram, não sou eu que estou falando, é de domínio público. Né? Então, assim, é isso que eu queria dizer. Esse é o risco que nós estamos tomando no Rio de Janeiro. O que a gente precisa é de uma grande discussão, e começar essa discussão. Infelizmente, a gente não conseguiu sensibilizar o governo federal quando lá atrás discutíamos o benefício dos 4 bilhões que vinham. Sabíamos que não ia resolver o problema do setor, não ia de fato, mas era um início. Eu acho que era muito mais conceitual da necessidade do governo federal entrar na discussão do transporte municipal e metropolitano, mas não conseguimos. Eu acho que a gente tem que voltar a essa pauta. A gente está na defesa de um novo marco regulatório para o transporte, os mesmos moldes do marco regulatório de saneamento, e aí com muita transparência e mudança de comportamento do setor. Obrigada. Eu não estou te escutando. Desculpa, de fato, eu vou usar tuas palavras aí finais. A discussão, então, é do Rio de Janeiro, é da América Latina, e também todo esse tema que você traz, enfim, eram questões que já estavam latentes, que já faziam parte da discussão do setor, das demandas do setor, mas que se tornaram agora cruciais para a sobrevivência do setor. Mas, nesse momento, eu acho que você tocou outro ponto extremamente importante, que passou de ser simplesmente mobilidade. Não estamos mais falando de mobilidade, mas estamos falando desse esgotamento financeiro de um setor enorme, que move muito, que tem uma quantidade enorme, uma capacidade enorme de empregar e de gerar empregos, e que
países, eu nem vou falar só o Brasil, mas várias cidades, vários países estão perdendo a oportunidade de fazer esses investimentos para gerar economia, para gerar emprego e não só mobilidade. Então, muito obrigada, de fato você trouxe essas questões sociais e todo esse tema que nos próximos anos seguramente nos vão nos acompanhar, assim que eu te agradeço muito por essa apresentação tão completa. Obrigada.